E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, vamos dar sequência aqui então no nosso projeto. É a última parte, tá? Era um projeto só em duas partes mesmo, bem simples, da criação de um script que vai simular um pipeline de deploy, de build e deploy de várias aplicações. Aqui no caso estou trabalhando com Java, mas você pode utilizar isso para várias outras aplicações, tá? Para ele parar a aplicação, realizar um build dela e depois subir novamente os containers dela. Então o que a gente vai fazer aqui? Olha, a gente já tem toda a nossa estrutura criada, só falta agora a gente desenvolver, né, de fato esses métodos para realizar nossos testes. Vamos lá, começando no Build All Applications, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer a gente já colocou esse print, vamos separar algumas threads, ou melhor, vamos criar uma nova funçãozinha chamada Build Application, e aqui a gente recebe um parâmetro, que é o nome da aplicação que a gente vai estar construindo, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é threads, a gente vai inserir essa aplicação, o nome dessa aplicação no nosso array de threads. Então vamos dar um threads.append app. O app aqui vai ser o nome da aplicação, então app1, app2 ou app3. Então a gente vai inserir isso nesse array. Ele já vai ser um array que não vai estar vazio, né? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou colocar um print só para saber qual aplicação que a gente começou a buildar. Então, building application, daí eu vou colocar aqui para a gente colocar a formatação de uma string e no format aqui eu vou passar o nome do app. Beleza. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei para vocês lá pelo prompt de comando o comandinho que a gente teria que executar para a gente realizar o build da aplicação? A gente teria que fazer o quê? cd app1 n Gradle build. Então eu teria que colocar o e comercial para ele executar o comando na sequência e realizar o comando Gradle build, beleza? Então a gente vai fazer exatamente esse comandinho aqui, só que através da biblioteca OS do Python. A biblioteca OS, né, de Operational System, ela basicamente vai te permitir realizar comandos em Bash, comandos Shell, através do script em Python. Então vamos lá. os.system, aqui eu vou colocar então cd, eu vou colocar o comando de formatação para a gente passar uma variável, e daí eu vou colocar end Gradle build, beleza? E aqui eu vou dar um ponto format dentro da string, tá? Ponto format, e o nome do app, que no caso o nome do app é o nome do diretório, beleza? Então aqui ele já vai realizar o build da aplicação, e o que a gente vai fazer agora é print application, e vamos colocar novamente uma formatação, finished building. Beleza? E agora vamos dar um ponto format de novo no nome do app. Porque depois que ele executar esse comando aqui na linha 10, que ele é o comando que vai de fato realizar o build da aplicação, pode ser que fique um pouco demorado. Então é interessante que a gente já logue aqui quando que finalizou esse build da aplicação, beleza? E quando isso acontecer, aqui em threads, nesse array, a gente vai remover esse app daqui. Por quê? A gente vai colocar esse app aqui para esse array, para informar para esse array que tem um processo sendo realizado de build, acabou, não precisa mais estar nesse array, a gente só dá um remove dele daqui, beleza? É assim que ele vai identificar aquilo na nossa linha 30, ó, no nosso while, se vai ter alguma coisa rodando ainda para ele prosseguir para a remoção dos containers. Agora no Build All Applications, a gente só vai chamar em threads separadas essa execução. Então vamos lá, olha, threading.thread, exatamente igual a gente fez ali embaixo. A gente vai colocar o target então. Qual que é o target? A nossa função build application. E a gente vai ter que passar aqui quais são os argumentos. O argumento aqui então é o parâmetro que a gente vai passar. Então eu vou colocar aqui app1. Então por fim eu vou colocar um ponto start, né, para startar essa thread. Vou copiar isso aqui 3 vezes. E eu vou colocar app2 e app3. Então o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função build application, passando o argumento como parâmetro app1, ele vai dar um cd app1 e Gradle build, ele vai realizar o build da aplicação, vai fazer isso para as 3, tá? Só que cada vez que a gente fizer isso aqui, ele vai separar uma thread em paralelo para executar, então as 3 aplicações vão realizar o build em paralelo, beleza? Isso vai economizar muito tempo aqui pra gente. Agora, o que a gente vai fazer aqui nos containers, tá? A gente já colocou que a gente vai remover os containers, a primeira coisa que a gente vai fazer então, os.system, e no os.system a gente vai passar então docker compose down, porque daí ele vai verificar se tem alguma coisa rodando no docker compose. Se tiver, ele já vai parar tudo e matar tudo. Porém, pode ser que não tenha um docker compose rodando, mas que você tenha containers ainda para serem removidos. Então a gente tem que identificar quais são esses containers para remover. Eu vou criar uma variável chamada containers, é igual a... Agora eu vou colocar os.pop open, tá? Então o pop, esse pop é o p open, o que significa? A gente vai passar um comando e ele vai retornar aqui uma resposta pra gente.
Diferente do OS System, que ele só executa, aqui no PO Open ele já vai retornar para a gente uma resposta do terminal. O que eu vou fazer aqui? Olha, docker ps-aq. O que significa esse comando, tá? Se você executar esse comando aqui, olha, docker ps-aq, ele retorna um array com o nome de com os IDs dos containers que estão em execução. O que eu vou fazer agora? Você pode ver que ele retorna esse container, esse array, e o último array aqui ele é uma string vazia, a gente vai ter que remover ela. Praticamente o que a gente vai fazer é dar um docker remove em cada um desses IDs de containers, é por isso que a gente vai executar esse comandinho aqui, beleza? No final aqui a gente vai colocar um .read, tá? Para ele de fato ler essa informação e retornar esse container pra gente. E a gente vai dar um split por /n, porque o que ele retorna é uma string, não um container, né? A gente vai dar um split por /n e vai ter um array. E por fim, a gente vai dar um remove, uma string vazia praticamente, tá? Essa string vazia é que a gente vai, ó, só para você entender, ele vai retornar uma string, que é isso aqui separado por /n, que é a quebra de linha. E por fim, esse array vai ter 3 IDs e no final ele vai ter uma string vazia. A gente vai remover do array a string vazia, beleza? Aqui a gente vai ter esse array completo. Se você preferir, dá para fazer a parte do remove lá da string vazia separadamente. Aqui ele vai só converter em array e aqui ele vai remover do array a posição que tiver uma string vazia. Por fim, agora o que a gente vai fazer é if len containers for maior que 0. O que a gente vai fazer aqui? Se esse container, se esse array for maior que 0, o que a gente vai fazer? Uma coisa, tá, pessoal? A gente não precisa aqui no if, a gente não vai precisar das aspas, tá? Eu coloquei aqui por costume, mas a gente não precisa de aspas aqui no if, nem no while ou coisa do tipo. Dentro desse if, então, o que eu vou fazer? Print, vou colocar aqui, olha, there are still, daí aqui eu vou passar containers created. Aqui ainda existem tais containers criados, então eu vou colocar aqui .format containers, só para ele printar para a gente quais são os containers que ainda estão rodando. Então, depois que aconteceu isso, eu vou colocar o seguinte, ó, for container in containers, ou seja, para cada container existente aqui dentro desse array, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, olha, print stopping. Galera, uma coisa interessante, é bom que você logue todo o processo, tá? Não tenha dó de colocar print, porque é interessante que a gente consiga logar tudo o que está acontecendo no script. Se a gente tiver um erro, a gente sabe exatamente em que ponto que ele está falhando. Porque isso aqui não é uma aplicação que vai estar o tempo todo executando. Isso vai executar só uma vez quando a gente precisar, né? Então é bom que quanto mais informação a gente tenha do nosso processo aí do pipeline, melhor. Então, stop in container, e aqui eu vou passar uma formatação para dar um format nele para passar o nome do container que eu estou parando agora. No caso aqui é o ID do container, né? Agora o que eu vou fazer é os.system, eu vou colocar aqui o comando docker container stop e o nome do container aqui, beleza? .format, o nome aqui desse container. Beleza. Saindo então desse for, o que eu vou fazer? Aqui, por enquanto, a gente só parou o container, caso ele esteja rodando. O que a gente vai fazer agora é remover todos os containers que estão rodando, ou melhor, que estão parados, que estão criados no caso, né? os.system, vou colocar aqui, ó, docker container prune -f. Esse container prune, ele vai literalmente apagar todos os containers que estão parados. Eles estão criados, porém não estão executando. E o -f é para forçar, porque senão ele vai pedir para a gente selecionar yes or no. Sabe, quando você coloca aqui só o container prune, ele fala, você tem certeza? Com -f você burla essa validação de certeza e já vai funcionar tudo que você precisa. E beleza, ó, já temos aí a parte de remoção dos containers criada. A única coisa que a gente precisa fazer agora é o nosso Docker Compose up, né? Aqui a gente pode fazer o seguinte, os.po-open, eu vou executar o comando docker compose up -build -d .read, para ele executar isso aqui cada vez certinho. E por fim, eu vou colocar aqui pipeline finished. Por quê? Agora, como é que isso vai funcionar? Ele vai então dar o build applications, ele vai separar threads em paralelo para cada uma das aplicações, enquanto isso vai ficar travado o nosso pipeline. Passou dessa parte aqui, esse remove remaining containers ele vai executar. Isso aqui não vai estar fazendo em paralelo, não vai ser uma thread separada, isso vai acontecer na thread principal, porque para parar o container tem que ser na thread principal, tá? Porque ele tem que fazer isso de maneira síncrona.
Depois que executar tudo isso, já não temos mais nenhum container criado, a gente pode criar o nosso Docker Compose em paralelo para ser mais rápido aí a execução e para finalizar de vez o nosso pipeline quando ele finalizar aqui o build. Bom, a gente já pode testar isso aqui, né? Eu até vou apagar o diretório de build que foi criado em cada uma das aplicações. Ó, podem apagar o diretório build, tá? Tomem cuidado, não apaguem o src nem o Gradle, só o build mesmo. app2 também, build. E no app3 a mesma coisa. Vou apagar o build. Beleza. Como é que eu executo esse script? Eu vou abrir um novo terminal. Você tem que ter o Python na sua máquina, então você vai executar basicamente python build.py. Ó, startou o pipeline. Agora ele começou o build para cada um dos apps. Ó, app 1, 2 e 3. Você pode ver que ele vai ter vários logs de aplicação buildando. A aplicação 1 finalizou o building. Beleza. Já está fazendo aí para a aplicação 2 e 3 também. Esse processo, como eu falei para vocês, pode ser um pouco demorado, tá? Ó, a aplicação 2 finalizou. Agora ele está removendo todos os containers, parou todos eles, removeu a network e começou a rodar os containers novamente. Então, olha, a nossa automatização de todo aquele processo de parar os containers, realizar o build da aplicação e subir novamente, funcionou com sucesso. Olha que legal. Pipeline finalizado. Então, o nosso pipeline funciona, ele está agindo exatamente como um pipeline. Primeiro ele realiza o build das aplicações, depois que ele realiza o build, ele para os containers e depois ele sobe novamente os containers. Agora, vamos mudar as nossas mensagens, ó, vamos colocar alguma coisa a mais aqui. Na aplicação 1 aqui, olha, eu tinha mudado a mensagem, né? Eu vou colocar new build. Eu vou colocar isso na aplicação 1, ele vai ter que refletir essa informação. Agora, vamos fazer a mesma coisa na aplicação 2. Hello Controller, eu vou colocar new build também. E aplicação 3, ó. New build, beleza. A gente já está com as aplicações rodando aqui, olha, 8080, né? Já funcionou, ele está rodando aqui certinho, 8081 também, app 2 e app 3. A gente fez essa alteração, né? E a gente quer que isso reflita para a gente conseguir trabalhar. Então, vamos rodar de novo esse script e vamos ver o que vai dar. Vamos lá, python build.py. Ó, ele começou a startar o build das aplicações. A aplicação 3 já finalizou o build. A 2 já finalizou o build. Vocês podem ver que legal, né? Ele está fazendo em paralelo porque não está sendo na ordem a sequência que está realizando a finalização dos builds. Já parou todos os containers, removeu tudo e já começou a criar novamente. Ó. Beleza, já criou nossos containers e finalizou o nosso pipeline. Vamos só esperar agora esses containers subir e vamos ver se vai mudar a nossa mensagem e refletir para ver se o nosso pipeline está funcionando, né? Olha que legal, ele já apareceu a mensagem new build aqui, olha, vamos lá para o 8081. Olha que legal, já refletiu a alteração da informação. E bom, pessoal, finalizado com sucesso aí o nosso script, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. O que é um script de pipeline? Obviamente que em produção você não vai, quando você for trabalhar numa empresa, você vai utilizar ferramentas específicas para realizar pipelines, por exemplo, Jenkins, GitLab CI, GitHub, todos eles provêm para você ali ferramentas de CI e CD, né? Mas aqui eu quis criar mais para ambiente de estudo mesmo, para você compreender o que é na base um pipeline, né, de deployment e coisas do tipo, para você entender assim e conseguir fazer seus projetinhos, ou até porque você acaba utilizando essas ferramentas de OS, threading, e você pode criar suas próprias automações, não só para build de aplicações, mas para processos que você utiliza, assim, que você vê que são manuais e que você podia automatizar coisas de terminal, né? É muito legal isso aqui que você pode fazer com Python. Você pode fazer com outras linguagens também, eu uso Python porque eu acho mais simples de trabalhar, mas você pode fazer essas automações com várias linguagens e para várias coisas do seu dia a dia, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse projeto e muito obrigado. Até mais!